Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de mecânica, né? Hoje nós vamos falar sobre os 4 tempos do motor, vamos falar sobre ciclo Otto, admissão, compressão, explosão, escape. A gente vai entender tudo isso aí para a gente não ficar assustado quando cair na prova, né? Uma questão com isso, tá bem? Então lembre-se que na última aula é importante que você tenha visto a última aula. Então o curso tem uma sequência. Se você perde a sequência, você corre o risco de não compreender, né, toda a matéria. Então na última aula nós vimos que essas peças aqui são 2 peças, essa de cima que se chama pistão ou piston e essa aqui se chama biela, tá certo? Então lembra que eu comparei isso aqui com você andando de bicicleta. Então a bicicleta você coloca uma perna em cima, uma perna embaixo e vai tocando um pedal e esse movimento de rotação chega na roda de trás. Então com o automóvel é semelhante, só que o automóvel ele tem 4 pares disso aqui, ou seja, 4 pernas, onde 2 pernas ficam em cima e 2 embaixo. E eles vão fazendo esse movimento alternado e tocando um eixo que é chamado eixo de manivelas, tá certo? E esse movimento de rotação, assim como a bicicleta, vai chegar na roda do veículo, tá certo, né? Então, essa peça que se chama pistão, ela é chamada também de êmbolo. É importante que você guarde esse nome, êmbolo, né? Pode ser chamado dessa forma também, tá? Agora, o mais interessante é a gente entender o que é um êmbolo. Então, quando a gente toma uma injeção, né? Isso mesmo, quando você toma injeção, você toma injeção graças ao êmbolo. O êmbolo é aquela borrachinha que tem dentro da seringa, né? Então, quando o farmacêutico segura no caminho aqui, que poderia ser comparado à biela, né? O farmacêutico puxa a seringa, né? Ele puxa a biela, a haste que tem aqui, e aquela borrachinha faz uma sucção, fazendo o remédio entrar pelo buraquinho da agulha, tá certo? Então aqui nós também teremos uma situação semelhante, né? Quando a biela puxa o pistão, né, que está dentro de um cilindro fechado, né? Esse pistão vai fazer puxar aqui para dentro o combustível misturado com o ar, tá certo? Esse combustível será comprimido e depois ele vai explodir, e essa explosão provoca uma expansão dos gases que vão empurrar o pistão para baixo, e o movimento da roda nasce disso aqui, né? Porque na bicicleta você tem músculos que empurram a sua perna para baixo, para cima, tá certo, né? No veículo nós temos explosões, então pá, 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 e esse monte de explosões que ocorrem que vão fazer com que o nosso veículo se movimente. A gente vai entender melhor isso através dos desenhos que eu vou mostrar para frente, tá certo? Então guarda o pistão, que pode ser chamado de êmbolo, e a biela. O pistão empurra a biela e a biela toca uma manivela, e esse movimento de rotação vai chegar nas rodas do nosso veículo, tá certo? Então fique aí que a gente vai entender melhor isso daqui a pouquinho, tá? Então, pessoal, vamos aí entender, né, o que é motor de 4 tempos, o que é ciclo Otto, né, esses termos técnicos que podem cair na nossa prova e gerar até um desconforto a gente deixar a questão para lá. Isso não vai acontecer com você, tá certo? Porque pode até no início parecer complicado, mas não, tá bem? Então, o que é um motor de 4 tempos, né? Um motor que tem admissão, compressão, explosão e escape. Eu vou mostrar isso em desenho, vai ficar mais fácil. E por que ele se chama ciclo Otto? Guarda que isso cai em prova. Ciclo é tudo aquilo que tem começo, meio e fim, e pode se repetir infinitamente, né? Então, admissão, compressão, explosão, escape é um ciclo, e esse ciclo ele vai se repetir infinitamente, tá certo? E Otto, né? Não se preocupe, Otto é apenas o nome do engenheiro alemão, tá? Que desenvolveu isso. Então, é lógico que ele criou, né? E ele colocou o nome dele para ele ficar famoso, né? Até eu faria isso, né? Ciclo Ademir seria isso, tá certo? Então, o ciclo é aquele que tem começo, meio e fim. Isso vai acontecer em 4 tempos, né? Então, se você se lembra, na última aula a gente falou sobre a função do motor. Então, pensa no pistão, né, que é aquela parte vermelha que empurra a biela, e a biela toca um eixo de manivela, e esse eixo de manivela vai fazer girar o volante do motor. Então, o nosso motor termina ali no volante, tá? Então, nós temos a biela, que é a peça móvel, lembra disso? O pistão e o eixo de manivela, né? Então, o pistão desce, empurra a biela, e a biela faz girar a manivela, e isso faz girar o volante do motor, tá certo? Esse movimento de rotação
né? Assim como a gente andando de bicicleta, não é assim? Pensa naquela peça vermelha, né? Sendo o seu joelho, e você tem duas pernas, então 2 joelhos, não é como o motor que tem normalmente 4 pernas, você tem 2, então o pistão, que é aquela parte vermelha, a sua perna é a biela, e você vai tocando aquele pedal e faz girar aquela coroa dentada, né? Que tem na bicicleta, não é isso? Então o motor é bem semelhante, né? Só que o motor, ele não tem uma corrente, aquela corrente que fica na roda de trás, né? Que liga o pedal à roda de trás, que é chamada corrente de transmissão. No nosso veículo, nós temos um sistema que é chamado sistema de transmissão. Ademir, mas qual que é a diferença eu falar que tem uma corrente ou tem um sistema? Uma corrente é uma peça única, né? E um sistema são vários elementos, né? Que estão ali alinhados, né? E são interdependentes para realizar uma função. Lembra disso lá na aula do Sistema Nacional de Trânsito, né? Se não lembra, vai lá, dá uma olhadinha que você vai entender a definição de sistema, né? Então, nós temos sistema de transmissão, que vai ser a embreagem, vai ser o eixo de transmissão, mas eu vou deixar para falar nisso em uma outra aula, tá certo, né? Então, lembra, muito parecido com a bicicleta, né? Olha lá, a bicicleta que tem aquela coroa dentada que é como se fosse o volante do motor, e através da corrente de transmissão que é ligada na roda de trás, quando você toca o pedal, a corrente será girada e vai fazer a roda girar também, tá bem? Então vamos entender agora o que são os 4 tempos do motor, porque a coisa vai funcionar assim, tá bem? Olha bem, eu recebo essas mensagens o tempo todo, tá, gente? Aluno o tempo todo mandando notas para mim, e a gente faz um acompanhamento muito sério aqui dos nossos alunos, por isso a nossa aprovação é tão boa, né? Eles fazem as provas e mandam para a gente vai anotando, tá? Mas vamos deixar isso para lá, vamos ao assunto, né? Então, por que a roda gira? A roda gira porque através do sistema de transmissão ela está presa ao volante do motor. O motor gira tocado pelo eixo de manivelas, né? E o eixo de manivela gira empurrado pela biela. E o que empurra a biela? O pistão. Então, tem uma explosão em cima do pistão e essa explosão faz o pistão descer, empurrar a biela e a biela tocar o eixo de manivelas, né? Vamos ver aqui os 4 tempos do motor. A Roberta está aqui, manda a nota para mim lá. Olha, está tirando notas boas, né? Parabéns, Roberta. Depois eu vou lançar isso aí na sua planilha, né? Te mostrar o gráfico, te mostrar a sua evolução. Aqui na escola é assim, a gente acompanha lá, ó. A hora tirou 2 na parte de mecânica, viu? A parte 4 é a parte de mecânica. Ela acertou as 2 questões, tá? Que bacana, né? Então, o ciclo Otto, ele se divide em 4 tempos, tá certo, gente? Então, quem é apaixonado por motocicletas, né, que é da minha geração, viu falar na moto DT, né, a Yamaha, né, na década de 80, mais ou menos. Então, tinha DT, que era DT, que significa que ela tinha 2 tempos, por isso chamava DT, né, uma moto lendária, né, o pessoal apaixonado com aquela moto até hoje, né, tem gente que procura e paga caro numa moto daquela, tá certo? Mas o motor que nós vamos falar é um motor de 4 tempos, na prova não vão ficar perguntando para vocês sobre o motor de 2 tempos, tá bem? Então, os 4 tempos do motor, que nós chamamos de ciclo Otto, ele funciona assim, em cada cilindro nós temos 2 válvulas, né, então guarda aí até para outras partes da prova. O que é válvula? Uma válvula é algo semelhante a uma porta, mas tem uma diferença. A porta, você entra e nela mesmo você sai. Válvula não. Válvula só permite a passagem em um sentido. Então, a válvula é assim, ou você entra ou você sai. Então, se numa sala eu não tivesse porta e tivesse válvula, eu teria que ter 2 válvulas, uma para as pessoas entrarem e a outra para as pessoas saírem, né? Então, em cada cilindro nós temos 2 válvulas. E se nós temos 2 válvulas em 4 cilindros, então é normal que a gente encontre aí a maioria dos motores com 8 válvulas. Você já ouviu falar e nem sabia que era isso, né? Aí inventaram um motor com 16 válvulas, dobrou tudo, dobrou a manutenção também. Então, motor de 16 válvulas, né? Tem os carros aí que são condenados, porque o povo não gostou muito, tá? Mas não vou ficar falando desse tipo de motor, porque tem muito carro
carro bom aí que é 16 válvulas, né? Aí vai criar um preconceito, ok? Então, nós temos a válvula de admissão, aquela verde, e a válvula de escape, que é a vermelha. Então, no primeiro tempo do motor, tá certo? O pistão ou êmbolo, lembra que eu falei que o êmbolo é aquela borrachinha que fica dentro da seringa que a gente vai tomar a injeção? Pois é, então no primeiro tempo do motor, a válvula de admissão se abre, tá certo? E o pistão ou êmbolo, ele puxa sugando o combustível ali para dentro. Assim que ele desceu, ele completou o curso dele, a válvula de admissão se fecha, ela só abriu para o combustível entrar. Fique atento a isto, tá bem? Então, a válvula de admissão abriu, o pistão desceu, né? Vamos fazer de novo, olha, né? Ó, a válvula de admissão abriu, o pistão desceu, e quando ele desceu, ele sugou a mistura ar-combustível. Aí a válvula de admissão se fecha, né? Esse primeiro tempo do motor nós chamamos admissão, tá certo? Quando o pistão desce e puxa o combustível para dentro do cilindro, né? No segundo tempo do motor, olha o que vai acontecer. As duas válvulas permanecerão fechadas. Guarda isso. No primeiro, a admissão abriu. No segundo tempo do motor, as duas válvulas fechadas. O pistão, ele passa a vida inteira descendo e subindo dentro desse cilindro, tá bem? Ele desce e sobe. Então ele desceu, agora ele vai subir. Na hora que ele subir, olha o que ele vai fazer com o combustível. Ele comprimiu o combustível era azul, tá vendo? Ele está vermelho, né? Ele está comprimido, ele está quase que explodindo só pela pressão exercida sobre ele. Então, esse segundo tempo do motor, nós vamos chamar de compressão. Então, compressão é quando o pistão sobe e faz aquela pressão, comprime o combustível. Então, primeiro tempo, admissão. Segundo, compressão. Agora vamos conhecer o terceiro tempo do motor. O terceiro tempo é provocado pela vela de ignição, tá? Meu amigo, minha amiga, sabe o que é uma vela de ignição? Lá na sua casa, você acende o fogão, é com fósforo, ou tem aquele botãozinho que dá aquela faísquinha elétrica, eu imitando. Eu não sou imitador, gente, parece mais uma galinha. Então não dá aquela faísquinha elétrica, né? Então aquilo que tem na trempe do fogão da sua casa, tá? É uma vela de ignição, sabia? Ela vai dar aquela faísquinha elétrica, aí o gás que está ali em volta, né, vai pegar fogo. Então é a mesma coisa, na hora que o pistão desceu, fez a admissão, aí na hora que ele sobe faz a compressão, e na hora que o combustível está bem apertado, mas está bem comprimido, vem a vela de ignição e dá uma faísca. Imagina o que vai acontecer com aquele combustível que está comprimido. Vai provocar uma explosão. Essa explosão provoca um superaquecimento dos gases que tendem a dilatar. Agora, como o cilindro é totalmente fechado, porque nesse terceiro tempo as duas válvulas estão fechadas, o combustível já entrou, a válvula de admissão fechou e a de escape está fechada. Então, os gases só podem expandir para onde? Para baixo, empurrando o pistão. Esse movimento que vai chegar lá na sua roda. Isso é como o seu joelho empurrando a sua perna e tocando o pedal da bicicleta, não é? Então, na hora que você desce a perna ali, empurra o pedal e vai alternando esses movimentos, e isso faz a sua bicicleta andar. É isso que faz o motor andar. Esse terceiro tempo, ele se chama explosão. É um tempo importantíssimo, tá certo? Não tirando a importância dos outros. Mas por quê? A força do motor depende da força dessa explosão, tá? Então, se você tem uma explosão bem forte, é como se você tivesse uma perna musculosa que tocasse forte o pedal da bicicleta. Então, se você quer um motor forte, você tem que provocar uma explosão forte, tá bem? Agora, cuidado, porque força você pode conseguir aumentando a quantidade de combustível, usando um cilindro maior, né, como um cilindro de motor 2.0, 3.0, você consegue força, mas também aumentará o consumo de combustível do seu veículo, né? Então, essa explosão, ela foi otimizada agora, ela foi maximizada com a introdução da injeção eletrônica, né, que conseguiu aumentar essa força sem aumentar o consumo, pelo contrário, até
diminuindo o consumo. Então, se você faz uma mistura ar-combustível, né, bem equilibrada, como nós veremos no sistema de alimentação, não perca essa aula, tá certo? Né? Não perca aula nenhuma, fica aí com a Ademir que você vai entender tudo de mecânica. Tudo assim, não é para montar oficina não, tá, gente? É para você cuidar do seu veículo, saber que tipo de manutenção que você tem que fazer no seu carro, tá bom? Então, se você quiser ser mecânico, você vai ter que fazer um curso mais profundo, tá bem? Então, esse terceiro tempo é chamado explosão, tá certo? Agora, vem o quarto tempo do motor, o quarto e o último. O pistão desceu, empurrou a biela tocou a manivela e esse movimento de rotação chegou lá na roda. Essa é a parte boa. Só que ali dentro do cilindro, aquela mistura ar-combustível que explodiu, ela se transformou em gases, tá certo? E antes de ser admitida uma nova mistura para iniciar um novo ciclo, aí a gente depende do quarto ciclo, porque nós temos que limpar o cilindro. Não é isso que o farmacêutico faz quando ele vai te dar uma injeção? Ele empurra o êmbolo, né? Aquela borrachinha da seringa até o final para tirar dali os gases, né? E depois puxar apenas líquido para introduzir, né, no seu corpo, tá certo? Mesma coisa, o pistão agora na subida dele, ele vai, né? A válvula de escape se abre e o próprio pistão vai empurrar esses gases para fora do cilindro, limpando o cilindro. Aí o cilindro limpinho, né, onde será admitida uma nova mistura e iniciar um novo ciclo, admissão, compressão, explosão. E esse quarto tempo do motor vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque os autores eles não chegaram num consenso. Tem gente que chama descarga, tem gente que chama escape e tem gente que chama exaustão. Então, tudo aí falando do mesmo tempo do motor, tá certo? Tá? Só um lembrete, né? Esses gases que eu coloquei para você nessa cor meio rosada, na verdade, tá? Esses gases não têm cheiro e não têm cor, ou seja, esses gases têm que ser incolores e inodoros, tá? Se você sentir qualquer cheiro ou enxergar qualquer cor desses gases, é indício de um mau funcionamento do veículo, tá certo? Então fique atento no seu escapamento, no escapamento do veículo, os gases que saem ali atrás, tá certo? Tá? Porque se tiver cor ou cheiro, isso pode estar sinalizando que você precisa dar uma manutenção no seu veículo, tá bem? Então vamos lá, quais são os tempos do motor? Admissão, compressão, explosão e escape, que pode ser chamado de descarga ou exaustão, tá certo? Então, esse é um ciclo completo e esse ciclo ele vai se repetir infinitamente, por isso que é chamado de ciclo, e Otto porque é o nome do engenheiro alemão que desenvolveu isto, ok? Tá? Então guardem aí e guardem a questão das válvulas, né? Como que as válvulas, né? Elas ficam abertas, fechadas, que hora que fica aberta e que hora que fica fechada, tem essa questão em prova, né? E nós inclusive veremos daqui a pouquinho. Então no primeiro tempo a válvula de admissão se abre para o combustível entrar, depois ela se fecha e a escape já está fechada e as duas permanecerão fechadas no momento da compressão e no momento da explosão e, evidente, no momento do escape ou da descarga, chame como você preferir, tá certo? A válvula de escape tem que abrir para que esses gases saiam, depois eles serão coletados pelo sistema de escapamento, né? Onde esses gases serão tratados, esses gases são venenosos, assim, prejudicam o meio ambiente, então eles vão passar pelo catalisador, guarda isso aí, tá bom? Isso faz parte do sistema de escapamento que nós veremos à frente, né? Mas é uma pergunta recorrente em prova. Então esses gases, né, que vão sair pelo sistema de escapamento, eles são tratados, eles são transformados em gases não nocivos ao ambiente através do catalisador, tá certo? Né? A gente verá isso aí para frente, né? E lá no sistema de escapamento também tem um silenciador, tá certo? Que serve Que bacana, né? Meu amor mandando mensagem para mim, tá bom? Que bacana. Então,
esses gases serão tratados. E tem um silenciador, porque como o motor é explosão, ele vai provocar muito barulho, então tem que ter um silenciador no sistema de escapamento para abafar esse barulho, tá bom? Então, gente, eu sei que isso aqui é muito técnico, tá certo? Tem gente que vai odiar isso, eu entendo perfeitamente, tem coisa que eu não gosto nem que fala comigo, tá certo, né? Então, se você gosta de mecânica, você vai achar bacana isso aqui, você vai achar lógico, né? Você vai achar interessante. Se você não gosta, tá certo? Né? Não, tá perdoado, a gente não gosta de tudo, né? A gente não gosta de tudo, mas isso aqui pode ajudar você a resolver algumas questões de prova. Então vamos ver como é que isso pode cair na prova, né? Então guarda aí, não é decorar, tá, gente? Eu não uso essa palavra decorar, tá certo? Mas a gente vai entender melhor, tá? Então nós vamos fazer aí 7 questões, né, sobre esse assunto e como eu sou uma pessoa grata, né, eu gosto de agradecer todo mundo que colabora comigo, os meus agradecimentos, né, a Viviane e a Aparecida, da editora Educa Trânsito, que fornece essas questões bacanas pra gente aí, e também ao meu amigo Gustavo, né, da editora MG Trânsito. Então, um abraço para vocês, muito obrigado pelo material que vocês fornecem, que nos ajudam aí, né, a participar da vitória dos nossos alunos. Então, vamos à primeira pergunta. Quais são os ciclos de um motor? Então, dá um pause. Pronto. Agora que você voltou, você marcou quais são os ciclos do motor, quais são os tempos, né, dos ciclos do motor: admissão, compressão, explosão e escape. Tá certo? Então, o ciclo, né, ele se desenvolve em 4 tempos, né? Então, na verdade, quais são os tempos do ciclo de um motor, né? Tá assim, eu não mudo as questões, tá certo, gente? Que essas questões são questões que estarão dessa forma lá no Detran. Então, se a gente ficar mudando, aí você vai achar uma palavrinha diferente. Então, na verdade, quais são os tempos do ciclo de um motor? Admissão, compressão, explosão e escape. Pronto, você que já, né, nem imaginava o que era isso, agora já sabe, tá certo, né? Segunda pergunta: em qual tipo de motor a combustão é provocada por uma faísca? A faísca é fornecida... Dá um pause, né? Depois eu respondo para vocês. Dá um pause. Pronto, já respondeu? Então vamos lá. A faísca, né, ela é fornecida pela vela de ignição. E a vela de ignição vai provocar essa faísca exatamente para explodir o combustível. Não fique preocupado com isso. Meu Deus do céu, explosão, o motor vai explodir? Vai, não é o motor que vai explodir o combustível, mas o motor ele é projetado, ele é calculado para suportar essa pressão, né, essa explosão que ocorrerá, e ainda nós teremos aí o sistema de lubrificação que vai cuidar para minimizar o atrito das peças, e temos o sistema de arrefecimento, né, que normalmente é feito por água, pode ser ar também, né? Nós falaremos sobre o sistema de arrefecimento. Então, a água que circula através de galerias dentro do motor vai evitar um superaquecimento, tá certo, né? Então, fique tranquilo aí com essa questão de explosão, tá? Não vai explodir o seu carro, não vai explodir só lá para empurrar o pistão. Tudo isso muito bem calculado, tá? Terceira pergunta: as 2 válvulas permanecem fechadas em qual tempo? Nossa senhora, isso aqui a mamãe mandou mesmo, não é, gente? Se você não viu essa aula aqui, pelo menos os alunos, professor, chutei, isso aqui eu nunca vi. Você não, você vai dar um pause e vai pensar na resposta. Pronto, então na admissão, a válvula de admissão abre para o combustível entrar, né? E na explosão e compressão, as duas têm que estar fechadas. Por quê? Porque para ter compressão tem que estar fechado, senão o gás vai embora, né? A mistura vai embora. E na explosão também, porque senão esses gases vão expandir para cima e eles têm que expandir para baixo, para empurrar o pistão empurrar a biela e a biela tocar a manivela. Quase que virou um poema. E vamos para a quarta: onde é admitida e queimada a mistura ar-combustível? Dá um pause. Pronto, você voltou. Bom, o cárter, na verdade, vai ser um coletor de óleo, como nós vimos nas aulas anteriores. O cabeçote é onde ficam as válvulas, né? Então, há ali um eixo de comando de válvulas que cuida do fechamento e da abertura das válvulas, né? Existe a tampa de válvula, mas onde é admitida e queimada? Na verdade, não é queima, é uma explosão, né? Vai ser nos cilindros. Muito bem, se você acertou, né?
Fala sério, isso aqui, se a gente não assistir essa aula é chutando mesmo, né? Então, quinto, vamos para a quinta pergunta. O que é ciclo-Otto? Aquilo que você nunca ouviu falar na sua vida, né? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar em ciclo-Otto. Então, vamos lá, marca aí. O ciclo-Otto ocorre no motor de 4 tempos. 4 tempos: admissão, compressão, explosão e escape. Vamos para a sexta. O tempo do motor no qual a mistura se inflama se chama? Dá um pause. Essa eu tenho certeza que você não teve nem dúvida. Você marcou explosão. E vamos para a última pergunta sobre esse assunto. Tá? Os gases gerados pelo motor são eliminados. Dá um pause. Então lembra, né? Tem a válvula de escape. Na verdade, cada cilindro vai ter uma válvula de escape e isso será coletado, né, por uma peça chamada coletor e vai jogar tudo isso num cano de descarga, um só, tá, gente? Não vai ter 4 canos, não. Pode reparar, os veículos só tem um cano. Por quê? Porque tem um coletor que vai coletar, né, os gases dos 4 cilindros, mas isso vai para um cano só, né? E é o sistema de escapamento. Então, gente, né, aqui estão as questões, né, mais relacionadas a esse assunto. Claro que pode cair outras coisas, mas eu tenho certeza que você entendeu, até telefone toca na hora que a gente está na aula, né? Desculpem aí, tá certo? Tá? E então essa, né, é a nossa aula aí sobre os 4 tempos do motor. Espero que você tenha gostado, tenha compreendido e que te ajude muito nas provas aí, porque eu sei que isso é um desafio para a gente, são questões muito técnicas. Eu até acho que o Detran às vezes aprofunda demais, mas se ele aprofunda é porque ele vê alguma necessidade disso aí. Não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, tá certo? Eu estou aqui só para preparar vocês para aquilo que vocês vão encontrar na prova, tá bom? Então, um grande abraço aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, isso é muito importante para a gente continuar desenvolvendo um trabalho, continuar ajudando vocês, né? Então se inscreva aí no canal da Ademir quando tudo bem, dá um joinha para a gente saber que você gostou, né? Se não gostou, coloca lá que não gostou também, que a gente vai procurar melhorar. Ninguém é perfeito, né? A gente tem que buscar constantemente melhorar. Então a gente tem que ter humildade para aceitar as críticas, né? E aceitar os elogios, que todo mundo gosta de elogio, mas também tem que ter humildade para aceitar as críticas. Se não gostou, comente, tá certo? A gente vai lá, né? Se eu falei alguma coisa que não está de acordo, se tem algum especialista também que às vezes viu esse vídeo e fala assim, não é bem assim, nossa, eu vou ajudar, vou agradecer muito, né? Vai enriquecer o nosso curso. Então um grande abraço para vocês, até a próxima.